Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por mais um dia de vida a cada um de nós. E hoje vamos meditar na palavra de Deus, que está em Jeremias 21, 8. Vamos ler? Vamos ler só esse versículo, amém? Que vai servir para a nossa mensagem hoje, amém? Vamos ver? Jeremias 21, 8. E a esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Como seres humanos, nós temos a nossa consciência. E hoje, a mensagem é para todos nós, seres humanos, que somos dotados de uma consciência. E com a nossa consciência, nós podemos saber o que é certo, o que é errado. E muitas vezes, nós, a despeito da nossa consciência, não nos preocupamos com isso. Nós chegamos ao ponto de sermos egoístas, de querermos satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, sem nos importar com a nossa consciência. Se estamos fazendo o certo ou o errado. Se estamos fazendo algo que resultará em bem a nós e a terceiros, ou resultará em males, né? Muitas vezes nós agimos assim. E alguns agem assim na adolescência, na juventude e até na velhice, até o último dia de vida aqui na Terra. Outros não. Outros, com o passar da juventude, com a maturidade, passam a refletir, passam a analisar a sua vida e ouvem a sua consciência, mudando de caminho, deixando mal, fazendo bem, deixando aquilo que lhe fará mal, ou a terceiros, e fazendo bem, mudando. Mas, irmãos, além da nossa consciência, nós temos um Deus vivo e ressurreto, um Deus que veio como homem aqui na terra, que suportou coisas que jamais poderíamos suportar. No nosso lugar, ele suportou tudo isso. Então, é um Deus que conhece a nossa natureza. E é esse Deus que nos diz, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que vivemos hoje. O caminho da morte é quando nós desprezamos essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando nós desprezamos os ensinamentos de Deus, quando nós desprezamos a vontade de Deus. E ainda que a nossa consciência nos alerte, nós continuamos no mau caminho. Nós continuamos no caminho que vai nos levar à morte. Ainda que a palavra de Deus nos exorte, nós continuamos no caminho que nos levará à morte. Verdadeiramente, enquanto estivermos nesse caminho, nós sempre teremos diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte. E nós temos o livre-arbítrio, que nos foi dado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E através desse livre-arbítrio nós não estamos aprisionados a nada. Nós podemos decidir, nós podemos escolher a vida ou a morte. E é isso que Deus nos fala. E louvado seja o Senhor, porque além da nossa consciência, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que já habita naqueles que um dia entregaram a vida para Jesus, conheceram a Jesus. Mas o Espírito Santo que não cessa de levar a verdade, a palavra de Deus, aos quatro cantos do mundo, tentando alcançar pessoas, libertar, curar, mas não força a nenhuma. Pelo livre-arbítrio nós podemos aceitar ou não. E quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para aceitar o Espírito Santo em nós, para aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, a salvação, a graça do Senhor Jesus Cristo, para aceitarmos a direção do Santo Espírito de Deus, nós estamos caminhando para a vida. Nós estamos aceitando a vida e nos afastando da morte.
Mas quando nós repudiamos a Jesus Cristo, quando nós repudiamos a palavra de Deus, quando nós não permitimos que o Espírito Santo faça morada em nós, quando nós não permitimos que a palavra de Deus seja uma verdade em nós, nós estamos nos afastando da vida e caminhando para a morte. A morte pode ser espiritual, mas também pode ser física. A morte é tudo aquilo que nós sabemos que nos afasta do bem, que nos leva para o mal. Pode ser uma morte física, pode ser uma morte emocional e pode ser uma morte espiritual. O Espírito Santo nos leva a caminharmos para a vida. O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos conduz, além da nossa consciência, não nos esqueçamos disso. E nós, com a nossa consciência, com o Espírito Santo, nós temos condições de saber o que é certo e o que é errado. Nós temos condições de analisar a nossa vida, os nossos atos e sabermos em que vai resultar aquele ato, em que vai resultar aquele ato, em que vai resultar a vida que estamos tendo ao final, para nós e para terceiros. E é por isso que Deus nos fala que nós temos diante de nós a vida e a morte. E nós é que temos que escolher. Há atos que praticamos que nós sabemos que vão nos levar a uma doença. Há atos que nós praticamos que sabemos que vão nos levar a um vício. Há pensamentos que temos que sabemos que vão nos levar ao pecado, ao erro. Há atitudes que tomamos que sabemos que vai nos levar a uma tragédia. Mas também há atos, há atitudes, há pensamentos que nós sabemos que muitas vezes nós podemos sair ilesos, mas outros se machucarão, outros serão atingidos. Então, nós temos não só a consciência, mas o Espírito Santo de Deus, que nos mostra as consequências, que nos mostra que temos dois caminhos, a vida ou a morte. A vida ou morte nossa ou de terceiros. Nós, irmãos, temos o livre-arbítrio e temos que saber usar esse livre-arbítrio. Só que se nós colocarmos as nossas vontades, os nossos desejos, o egoísmo em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos caminhar para a morte. Seja morte física, espiritual ou emocional. Ou nós vamos provocar a morte de outros. Porque com o egoísmo nós vamos enxergar só a nós. Então não importa o que está acontecendo aos outros. Não importa o quanto vão sofrer, né? Não importa. Não importa o quanto vão se machucar, nós estamos bem, nós saímos ilesos. Mas também, muitas vezes, terceiros são machucados e nós também. É engraçado que quando estamos chegando no final da vida, ainda não cheguei. É claro, estou aqui, né? Mas as pessoas ficam no leito, elas fazem toda uma reflexão sobre a vida delas. E nessa reflexão elas falam, puxa, eu procurei isso. Eu caminhei para isso. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos que lá na frente vai nos esperar uma doença, porque nós estamos praticando um vício. Quantas vezes nós sabemos que lá na frente está nos esperando uma dor, um aborrecimento, uma tragédia, porque nós estamos praticando atos que não deveríamos praticar. Quantas vezes? E nós continuamos, a despeito da nossa consciência, a despeito do Santo Espírito nos alertar. Quantas vezes? E não cabe a ninguém nos julgar. Nós temos que ser os nossos juízes. É por isso que Deus fala, coloquei diante de vós a vida ou a morte. O caminho da vida ou o caminho da morte. Diante de vós, diante de nós. Nós temos que decidir. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos vontade própria. Nós que temos que decidir que caminho queremos ir. Ninguém pode decidir por nós, irmãos. Não pode. Porque as pessoas não estão conosco 24 horas. Nós podemos fazer muitas coisas ocultas. Mentira? Podemos. Mas nós sabemos o que nós fazemos.
Nós sabemos os atos que nós estamos praticando. Nós sabemos os pensamentos que nós estamos colocando em prática. Nós sabemos o caminho que nós estamos percorrendo. E Deus nos deu sabedoria suficiente para podermos analisar e concluir o resultado final. E Deus nos deu o Espírito Santo para nos alertar de várias formas, como esse vídeo de hoje, essa palavra de hoje. É um alerta de Deus. Muitos podem não gostar, mas é um alerta para você, um alerta para mim. Que caminho nós estamos seguindo? O caminho da vida ou o caminho da morte? Nós estamos num caminho que nós sabemos que tudo vai terminar bem para nós e para quem estiver ao nosso redor. Nós estamos num caminho que nós sabemos que no final não será tão bom. Quem pode responder isso? Só nós, irmãos. Só nós. Agora Deus, através do seu Santo Espírito, através da sua santa palavra, não cessa de nos exortar. Não cessa de clamar a nós para que nós venhamos mudar de direção, caminharmos pela vida, o caminho da vida e não o caminho da morte. E tanto é verdade que Deus deixou escrito, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E não digam, é Velho Testamento? Sim, é Velho Testamento, mas se aplica hoje. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos o caminho da vida e o caminho da morte diante de nós. E caberá a nós escolhermos que caminho nós queremos seguir. E Deus é tão misericordioso que Ele nos alerta. Quantos casamentos acabam? Porque o marido ou a mulher escolhem seguir o caminho da morte do casamento. E algumas vezes com tragédias. Quantas vidas são ceifadas por Satanás? Porque a pessoa escolhe seguir o caminho do vício. Porque a pessoa escolhe seguir o caminho da morte, do crime, acabando numa delegacia, numa prisão ou num cemitério. A morte física, a morte espiritual, a morte mesmo estando vivo, porque preso dentro de uma prisão, ninguém pode dizer que tem uma vida. Quantas vezes nós tomamos atitudes que nós sabemos que não vai nos machucar, mas depois nós perdemos amizades, nós perdemos famílias, porque nós machucamos os terceiros, nós saímos ilesos, nós estamos bem. Mas terceiros foram machucados na alma. Feridas foram colocadas por nós. E não diga que não fazemos isso, porque fazemos sim. Fazemos sim. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos alerta, que a palavra de Deus nos alerta. Então, todo dia em nossas vidas é dia que nós podemos mudar. Nada é definitivo quando nós decidimos mudar, quando nós refletimos sobre nossa vida, quando nós refletimos sobre os nossos atos. Por isso que no texto da ceia, o Senhor diz, através do profeta, o Senhor diz, examinai o homem a si mesmo, examine o homem a si mesmo. Na ceia, Jesus disse, examine o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós que temos que nos examinar, irmãos. E Deus já nos deu todas as condições, nos deu a consciência, nos deu o Espírito Santo, nos deu a sua palavra. Então nós podemos nos examinar, nós podemos tomar decisão. É difícil tomar decisão. Mas às vezes, irmãos, é melhor que nós venhamos nos machucar agora e mudar, sair do caminho da morte e caminhar pelo caminho da vida, do que mantermos ilesos, felizes, alegres, tudo tranquilo. Mas lá no final, nós acabarmos no caminho da morte. Lá no final, nós percebemos que todo o nosso caminho foi de morte.
e não de vida. Morte física, morte espiritual, emocional. Que todo o nosso caminho de morte gerou feridas em quem estava ao nosso redor e quem estava diante de nós. E pior ainda, quando nós percebemos que geramos feridas e não fizemos nada para curar essas feridas, nossas ou de terceiros. E como eu disse, no leito da morte, no leito hospitalar, é onde as pessoas refletem. É onde muitas pessoas dizem, se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Mas não pode mais. O tempo acabou. A arca fechou. Tinha que ter tomado decisão antes. Tinha que ter mudado o caminho antes. Tinha que ter aceitado o Espírito Santo. Tinha que ter aceitado o sacrifício de Jesus. Tinha que ter aceitado a palavra de Deus antes. Tinha que ter se tornado um homem, uma mulher segundo o coração de Deus antes. Tinha que ter tomado a decisão antes. Irmãos, em Jeremias 7:13, Deus também diz, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Jeremias 7:13. Eu vos chamei, madrugando, falando, e vós não me ouvistes. Eu vos chamei e vós não me respondestes. Hoje, o Senhor fala, em nome de Jesus. Hoje, o Senhor chama. Responde ao Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, eu tenho consciência, eu tenho sabedoria. Senhor, eu tenho meu livre-arbítrio. E eu vou sair, a partir de hoje, com o meu livre-arbítrio, com a ajuda do Teu Santo Espírito. A partir de hoje, eu decido sair do caminho da morte e ir para o caminho da vida. Hoje eu decido curar as feridas que eu causei em mim e em outros, porque o Senhor já me preparou para isso. O Senhor já me deu a Tua palavra, o Senhor já me deu a comunhão com o Teu Santo Espírito, e eu posso todas as coisas em Ti que me fortalece. Eu posso percorrer o caminho da vida. Senhor, eu te respondo, hoje eu escolho o caminho da vida. A decisão é sua, a decisão é minha, porque Deus já falou conosco. Deus hoje nos chamou. Deus hoje está falando. Deus hoje está nos chamando. Nós que temos que responder. Seja no nosso quarto, antes de dormir, seja agora ajoelhado diante desse vídeo. Responda ao Senhor. Não o que você quer, mas o que você decidiu. Porque Deus disse que nós que temos que decidir. Vocês têm diante de ti o caminho da vida ou da morte. Escolham. Só você sabe se você está no caminho da morte, seja física, espiritual, emocional. Só você sabe. Só eu sei. Então nós que temos que decidir. Nós que temos que mudar de caminho. Reflita e decida. Porque no leito da morte não vai dar mais tempo de mudar. Quando Jesus voltar, não vai dar mais tempo de mudar. E deixa de machucar outros. Se você estiver no caminho da vida, você irá irradiar vida a outros e não morte. Nós damos aquilo que nós temos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Essa palavra daria para discorrer muito sobre ela, mas eu pus um limite de tempo e não quero ultrapassar. Mas dá para a gente meditar e discorrer muito, fazer uma boa pregação, realmente, se formos fazer uma pregação, mas hoje é só uma mensagem curta, porque não temos muito tempo. E as pessoas também não gostam de vídeos longos, né? Mas reflita sobre isso. Só você sabe se está no caminho da vida ou da morte. E só você pode mudar. Não é o seu coração, é você decidir e fazer. Amém?
Deus abençoe a todos. Um fim de semana abençoadíssimo, com muita paz, com muita saúde, com muitas realizações. E cada dia de nossas vidas é tempo de mudarmos de caminho. Se estamos no caminho da morte, passemos para o caminho da vida. Cada dia de vida que Deus nos dá é uma oportunidade que Ele nos dá de refletirmos e tomarmos a decisão de acordo com a vontade dEle. E você sabe qual é a vontade de Deus. Eu sei. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Quarta-feira, com orações. Se inscrevam, deixem o like, curtam, compartilhem. Deus abençoe. Até quarta, se Deus quiser. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.